Opa, Tá tá todo todo mundo mundo jóia junto. aqui, viu? Motumbá. Certo? Ué. Nada. Tô te Tô te entendendo, Até entendendo, não. não. relaxar. Deixa eu ver, somos... Então, fique à vontade, Sandra. Acho que Olha já estou só, relaxada. Rainha as do Mar. pessoas vão chegando e à medida que elas forem chegando, o Rô vai nos auxiliando, né? Rô, colocando as pessoas e assim pelo horário, vamos começar, né? Em respeito a quem já chegou. Sim, claro. Maurinha? Olá, então bem-vinda Josiane, bem-vinda a todos e todas que estão aí. Geralmente a gente costuma dizer todas, não é? Porque a presença masculina, ela nesse grupo e nos outros também costuma ser ausente às vezes. Então seja também muito bem-vindo, viu, Joelcio, a esse encontro. E a gente te esperou com muita alegria, viu, Josiane, com muito entusiasmo. É um espaço que a gente costuma dizer, um espaço colaborativo, um espaço em construção, né? Em construção disso que nós somos, do que nós queremos, né? Como pessoas negras e também como ser humano. Então, a gente fica muito contente com a presença de quem vem, porque quem vem traz uma força que acompanha, não é? E que somada à nossa torna uma grande força, não é? Com Essa certeza. força negra que é com cada um de nós. Esse espaço é um espaço institucional, não é? E mentalizado, pensado, criado, gerido por essa lindíssima Rosângela Ferreira, Rosiane. Então, Por foi a nós partir, todas. por nós todas, mas foi a partir, não é? De um diálogo, de uma partilha sobre essa força negra que a Ró nos propôs, não é? Esse desafio dessa construção de um espaço mesmo dialogal sobre as questões étnico-raciais ou não, mas que dialogue, não é? Que transverse com as questões, não é? Do povo negro em África, em algumas vezes, ou em situação diaspórica, não é como é o nosso caso. Então, a gente fica muito contente com a sua presença. A gente criou, né, uma curadoria, é assim que a Roy, que a gente vem se tratando, que essas curadoras, não é? Eu gosto muito dessa palavra curadora. E aí, essa curadoria, não é, feita por mim, por Sandra Maria, né, sua amiga e companheira e parceira aí, e pela Lívia Maria. Né? A Lívia talvez não possa estar com a gente hoje, mas também é uma grande força nesse espaço. Tá? Então, seja você, seja nós, né? E brilhe. A gente estamos ávidas em escutá-la. Então, como eu já saudei, né, a vocês. Josi, só um minutinho. Porque nós temos um rito, normalmente a gente começa pela Lívia, e desculpa. a Lívia ela não está, pode chegar, depende de como as coisas se arrumam, né? Mas a força dela está com a gente precisa reconhecer e honrar. Ela, na condição de mais velha do grupo, e a condição dela de sacerdotisa, normalmente ela abre com música ou com uma mensagem, e você já fez, e eu preciso pedir licença aos mais velhos, né, pedir a Gô para que a gente possa seguir, para que seja uma noite rica, como as outras já foram. E falar de Josiane é falar do que a gente acabou de ver. Josi é essa mulher que ela chega e ela chega chegando, né? Uma mulher que eu conheci num momento muito especial, estava com a outra poderosa, Nadine Nóbrega, eu estou me arrepiando, na senzala, né? Na Noite da Beleza Negra, um momento marcante, emocionante, e Josiane chegou aquela coisa assim, sabe, diferenciada, marcando.
E é sempre assim. Vou trazer um pouco da história de Josiane para que a gente conheça, para que as pessoas que estão aqui que não conhecem. Josiane é mestre e doutoranda em educação pela UFBA, professora de educação física da Rede Estadual de Ensino na Bahia, especialista em planejamento educacional, especialista em metodologia do ensino da educação física, políticas públicas de esporte, lazer, pesquisadora com foco nas leis 10.639 e 11.645, tem prêmios como o Prêmio de Esporte Educacional, Prêmio Educar pela Igualdade Racial, do CERT, representou o país já na França, né, para receber uma homenagem em 2018, faz parte das mulheres, fez parte da Oficina de Fortalecimento das Mulheres Afrodescendentes em Montevidéu, representou o país num congresso em Portugal também. Bom, é um currículo muito vasto, é membro do grupo de pesquisa na UFPA, é coordenadora do Fórum Nacional de Mulheres Negras, conselheira de Direitos da Mulher, diretora de áreas acadêmicas da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. Enfim, nós temos aí pela frente uma proposta de fala que só soma ao que a gente já vem construindo e soma de uma maneira muito carismática e competente. E eu não poderia deixar de dizer, é uma mulher do samba, né? É uma mulher que traz a nossa raiz de outra forma, que mobiliza as pessoas, que é essa mulher do samba, e o samba que contagia. Mas eu não vou falar mais, porque a noite hoje é para Josiane. Siga, irmã. Então, primeiro também quero te agradecer, né, Sandra, por este momento, porque cada convite eu chamo de reconhecimento e acolhimento, sabe? E é a partir desse reconhecimento, e principalmente do afeto de quem acolhe, que nós estamos precisando realmente fazer essa rede. E quando a gente fala de rede, a gente está falando de um dos princípios, né, que dentro do axé é um princípio civilizatório, porque eu também sou mãe, né, sou do axé, certo? Eu também sou do axé. E esse princípio civilizatório é o que a gente chama de circularidade. Então, o nosso conhecimento, esse movimento nosso, ele tem que ser circular. Nós temos que estar olhando um nos olhos das outras, dos outros. A gente precisa estar dentro dessa circularidade. Tem outros princípios que eles não estão deslocados, certo? Que é justamente a memória e a nossa ancestralidade. E quando a gente fala, né, hoje o tema, práticas corporais, racismo e educação, a gente tem aí 3 categorias. E eu fiquei pensando, né? Será que a gente fala nessa sequência práticas corporais, racismo e educação? Ou eu começo com racismo, educação e práticas corporais? E eu fiquei refletindo sobre isso. Mas depois, né, na minha própria tese, eu respondo a minha dúvida. Eu tenho que começar pelas práticas corporais. Talvez para algumas pessoas isso pode parecer uma contradição, mas não é. Por quê? Porque eu não tenho que começar falando do racismo em si. Eu tenho que começar falando das nossas grandes civilizações africanas. E quando a gente vai falar das grandes civilizações africanas e aonde começa, né, a nossa vida na humanidade, que é em África, eu soube, eu não sei se foi nessa plataforma, mas através do trabalho de vocês, já teve um camarada meu aqui chamado Carlos Machado, certo?
Então, a gente está interligado, a gente está sempre um conversando com o outro. E Carlos Machado, ele apresentou um pouco do livro dele, Gênios da Humanidade. Então, eu não preciso aprofundar, mas eu tenho que dizer, né, que é justamente essa tese que eu estou aqui, quando eu falo nós, porque no nosso grupo a gente não desenvolve o eu, a gente desenvolve o nós. Então, somos nós que estamos desenvolvendo através de todo esse movimento que, querendo ou não, ele é ancestral. E eu tive que buscar nessa tese, primeiro, que a nossa educação física, né? A gente tem aqui o Joelcio, que lá de Barra Mansa, de Volta Redonda, é um colega meu, tá, gente? Nós formamos juntos em educação física em 1990. Então, seja bem-vindo. Quero deixar registrado, e as outras pessoas também. E o que acontece? A gente sabe que a educação física que se aprende na escola é uma educação física que é passada sempre de forma minimizada, mal esportivizada. Quando eu falo mal esportivizada, porque pelo menos aqui na Bahia, dentro da minha realidade, nós sabemos que as nossas escolas mal têm condições de desenvolver o quarteto fantástico. E o que eu chamo de quarteto fantástico é o handebol, voleibol, basquetebol e futsal, qualquer um dentro dessa esfera aí. E aí, isso torna a educação física tão pobre, tão mínima. E eu falei assim, poxa, a gente sabe que para se humanizar as pessoas, representatividade importa. Se representatividade importa, analisando a realidade brasileira, quem são os brasileiros, né? Então, os brasileiros, nós temos os nossos irmãos indígenas, dono da terra, nós temos os nossos ancestrais, que quando a gente fala de ancestralidade, a gente não está falando só de orixá, a gente está falando também de ancestralidade de quem veio antes de nós também, certo? E não é só, eu quero dizer que é e. Nós estamos falando de orixá e nós estamos falando também de pessoas que vieram antes de nós e que têm todo um legado. E que esse legado, ele não começa em 1500 dentro do processo de escravização e colonização do Brasil. Esse processo, esse legado nosso africano, ele começa em 4.000 anos, no mínimo, mais ou menos, e o que a gente chama de antes da Era Comum, para não ter que falar dentro do calendário gregoriano que se falaria 4.000 anos antes de Cristo. Então, para quem não está acostumado ainda, né, com essa denominação, partindo que a gente está falando de ciência, então eu já estou assim, buscando me educar a falar de antes da Era Comum. Então, esse antes da Era Comum, esses 4.000 anos antes, nós tínhamos civilizações riquíssimas, né, em África, e civilizações essas que eram, não sei se vocês já ouviram falar, que eram os quemetianos, o povo quemete e o povo núbio. E, Josi, como é que você fica sabendo disso? Bem, é justamente os Gênios da Humanidade de Carlos Machado que eu começo a ter as primeiras pistas. Obviamente, eu já tinha me perguntado, poxa, por que tudo na ciência existe um apagão entre o final da pré-história e o início da Era Antiga? Vocês já observaram isso? Então, são problematizações para a gente que não está dentro da academia, mas também fora da academia, que são espaços de formações que a gente chama também de não formais e que fazem parte, né, do educar nosso enquanto civilização, e a gente tem que também começar a problematizar isso. Que história é essa que não foi contada? Por que esse apagão histórico? E aí eu fui buscar, né, essas nossas primeiras práticas corporais. Se a gente entende que na pré-história, né, o ser humano, ou seja, ele já caçava, pulava, nadava, corria,
para atender às suas necessidades básicas, até porque precisava sobreviver. E aí, o que acontece depois na Era Antiga? Ninguém faz mais nada disso? A gente sabe que isso não é verdade. E aí, onde ficam esses povos mais antigos da nossa antiguidade, no caso, né, para ser redundante, desculpa, onde ficam esses povos mais antigos? Ficam justamente em África. E esses povos de África, eles já começavam a sistematizar a partir da sua linguagem, a partir da sua escrita. E eu começo, dentro dessa minha investigação, a ver isso através do povo Quemete e através do povo núbio. O que me dá esse indício não é nem dentro do livro de Carlos. Carlos, querendo ou não, o livro me orienta, mas eu tive que buscar na arqueologia. A arqueologia, eu não trouxe imagens, porque vai sair na tese, então não seria justo comigo nesse momento, tá? A gente está defendendo essa tese em 19 de outubro. E eu, brevemente, eu espero poder já colocar dentro da plataforma, né, virtual para poder estar disseminando e compartilhando e colocando também para apreciação e contribuições de vocês. Sabe? Que a gente sabe que a gente não fala a verdade, né? Então, vocês também estarão lá para me avaliar ao ler essa tese, essa construção que nós estamos fazendo. E aí, esse povo Quemete, nós temos lá os registros em papiros e também nas tumbas, né, dos faraós. A gente vê que eram povos negros, esses povos quemetianos e núbios, em média de 4.000, 3.000, 2.600 anos antes de Cristo. E aí eles jogavam bola, eles faziam movimentos acrobáticos, tudo isso está descritos dentro das tumbas egípcias, certo? Além desses jogos, tem os nomes lá, os jogos acrobáticos, com bola. Existe também papiros onde o jogo, na dinastia egípcia, né, dentre os quemetianos, o jogo era usado como terapia para a cura, porque a concentração do jogo ela trabalhava a interiorização do ser. Olha só que bacana, né? Então, assim, são tantas descobertas que eu não nego, eu estou assim, eu estou ávida, né? Porque aí você começa a ler e você não quer parar. E aí essas contribuições, a partir da arqueologia, a gente também vai fundamentar a partir de Cheikh Anta Diop. E Cheikh Anta Diop, né, que é um filósofo negro, africano, e que ele traz justamente no seu livro a origem da civilização egípcia e que empresta esse escrito para aquela coletânea de livros da Unesco, que a Unesco produziu, que chama-se História Geral da África. Essa História Geral da África, até o momento, são 8 fascículos e o 9º está sendo também produzido. Foi lançado no ano passado, porém ainda não está disponível. Mas os 8 fascículos do História Geral da África estão disponíveis na internet para download. E o que me interessa, o que interessa neste momento para a Josiane, para descobrir essas práticas corporais? Qual a importância de colocar nessa tese que, neste período, haviam práticas corporais sistematizadas? Porque a gente sabe que em todas as áreas do conhecimento, seja nas exatas, seja na educação física, seja na linguagem, seja na biológica, né, na química, na física, a intenção é colocar sempre a negra, o negro, em traço de subalternidade.
E esse traço de subalternidade, né, esse lastro que é colocado, é justamente proposital. É por isso que tem esse apagão histórico. Então, é por isso que gregos e romanos, né, eles foram beber na água de Alexandria, uma cidade dentro do Egito, onde tinha a escola de Alexandria, aprendem toda a nossa tecnologia, a nossa arte da guerra, porque também existiam treinamentos treinamentos dos exércitos egípcios, né? Afinal de contas, cada faraó ficou quantas dinastias lá reinando? Foi à toa? Não existia guerra entre eles? Então, a história mostra isso para a gente. E aí, eu vejo que nós negros e nós negras, a gente, a partir de toda essa leitura, de toda essa fundamentação, a gente sai daquele lugar de ser objeto. O lugar de ser objeto e o lugar também de quem escreve sobre nós não conta a verdade sobre nós. Quem escreve sobre nós está sempre nos colocando à margem e não coloca a grande contribuição. Então, a nossa intencionalidade, quando a gente fala de estudo decolonial, estudo afrocentrado, nós não estamos entrando em ponto de competição, né? Outro dia eu ouvi, agora vocês querem dizer que tudo sai da África. Aí vem o senso comum querer desqualificar as nossas descobertas. Então, não é uma questão de que nós estamos querendo não, nós estamos contando a história que não foi contada e que esse apagão histórico foi justamente para invisibilizar os feitos sobre a nossa cultura, sobre a nossa educação, sobre a nossa tecnologia, sobre a nossa representatividade, sobre as nossas danças e colocando a nossa cultura de forma folclorizada. E aí, essa é a importância de entender que essas práticas corporais, elas não são apenas sistematizadas no continente europeu. Essas práticas corporais, elas são sistematizadas muito antes em território africano e que a gente também não vai ignorar o que o continente europeu ou o continente asiático, o que os outros continentes têm para poder nos tornar mais humanizados. O que torna um ser humanizado? Né? Como eu não vou lembrar o nome dela, ela vai me perdoar. A nossa amiga que, depois de Sandra, falou, né, que esse é um espaço para a gente problematizar e falar sobre as questões das relações étnico-raciais, da negritude e também de humanização. Então, o que nos torna ser humano é acesso à cultura, é acesso ao conhecimento. E aí, enquanto professora de educação física, né, eu defendo que a educação física, os conteúdos da educação física é o patrimônio sócio-histórico cultural das práticas corporais produzidas pela humanidade. Se são produzidas pela humanidade, por que a educação física só conta a Europa? E assim sucessivamente para as outras áreas do conhecimento. E a partir daí a gente começa para o segundo ponto. Quanto tempo eu tenho que eu falo pra caramba? Você deixa eu falar a noite toda. Então, o segundo ponto que é falar sobre racismo, né? E essa questão do racismo, ela começa antes de chegar no Brasil, quando começa primeiro o processo de expropriação e invadir mesmo a África. E aí, quando você expropria as pessoas de suas terras, né, você toma essas terras, porque é assim que começam. Quando houveram as guerras no território europeu, que teve a escassez de riqueza entre eles
eles partiram para outros territórios. E aí, para onde eles partiram? Para o território asiático, partiram para a África, partiram para as Américas. E assim, com esse processo de dominação, expropriação de terras, escravização de outros seres humanos, o racismo é o cerne da questão. E por que que o racismo é o cerne da questão? Porque eles entendem que se eu subsumo o outro, se eu coloco o outro no lastro da subalternidade, é a forma que eu tenho que dominar a outra pessoa. E é sobre essa égide que o mundo, né, e basicamente falando das Américas, principalmente do Brasil, né, que é o nosso território, que é desta forma que o Brasil ele é constituído. E aí a Constituição vem da expropriação das terras indígenas, da matança, o genocídio do povo indígena, né, no período colonial, e a escravização de negros e negras. Ok. E esse racismo ele é estrutural, como diz o Silvio Almeida, como diz o Clóvis Moura, né? E ele é estruturante. E por que que ele é estruturante? É porque ele vai transversar, ele vai cortar, né, por toda a sociedade. Então, o que que eu faço? Eu coisifico o africano e os seus descendentes, que somos nós. Então, com o processo de escravização, a intencionalidade do colonizador foi nos coisificar. Esse processo de coisificação é o que coloca, né, a gente num plano de tipo, você não pensa, você começa a ter o auto-ódio, tudo que é negro não presta, e aí vem todas essas palavras racistas, atitudes racistas e também as instituições racistas. Então, isso que foi colocado sempre para nós e de uma forma que até nós, negros e negras mesmo, em sua maioria, acabam naturalizando, como se não houvesse. E isso parte, eu estou dando um salto histórico, óbvio, nisso, isso parte do qual processo? Quando, primeiro, eu tenho o processo de escravização, Clóvis Moura, ele diz, assim como Abdias Nascimento traz o quilombismo, Clóvis Moura traz o conceito de quilombagem. E o que Clóvis Moura fala com quilombagem? Ele diz que quilombagem é justamente o ato de se rebelar e de auto-organizar. Primeiro, você se rebela com o processo de escravização e você se auto-organiza em um território para fortalecer os seus e as suas. Então, a quilombagem de Clóvis Moura, o conceito de quilombagem de Clóvis Moura, é esse. Então, o que é uma quilombagem? Foi justamente esse processo das nossas rebeliões. Nós estamos no mês de agosto, né? Então, na semana passada foi comemorada a revolta dos Búzios, nós tivemos a revolta dos Malês, nós tivemos Palmares, que é o... Quer dizer, no 25 de julho, nós tivemos homenagem a Teresa de Benguela, do quilombo do Quariterê. Então, todos esses quilombos, eles são locais de resistência e auto-organização do povo que era justamente colocado na subalternidade e dentro do processo de coisificação do colonizador. Aí, o que acontece quando esse povo vai para esses territórios de quilombo? Justamente, é o rebelar que se traz à humanidade. É o rebelar, que o renascer dessa humanidade. Então, é para colocar aqui que sempre houve resistência, né? E, a partir disso, vem grandes lutas dentro desse processo de educação, que nós sabemos muito bem que, na educação brasileira, ela começa já de uma forma dominante. Como?
Quem eram os primeiros educadores brasileiros? Jesuítas, né? Se alguém não leu, tem um livro do Demerval Saviani que chama-se História das Ideias Pedagógicas. E esse livro do Demerval Saviani, eu tenho aqui, mas eu não trouxe aqui para a mesa. Ele traz toda essa história da educação, desde os jesuítas até agora o início do século XX, já na sua 10ª edição. E ele vem colocando justamente sobre essa educação jesuíta, né? Como o Brasil não educava negros e negras e indígenas, como a educação era só para os filhos dos colonos, e que nós, negros e negras, só vamos ter acesso a essa educação mesmo depois do pós-abolição. Então, a gente tem sempre que fazer aquela continha, né? Que eu adoro fazer aquela continha. Foram 388 anos de escravidão, não é isso? E em 1888 é dita a tal abolição. Uma abolição que eu digo sem dignidade, diga-se de passagem, porque nós não tivemos direito à moradia, nós não tivemos direito a ficar nas fazendas para ser pagos e pagas pelo nosso salário. Nossas mulheres, nossas ancestrais negras sofreram estupros e, a partir de todo esse processo, vem o processo de miscigenação, e é a partir dessa falsa abolição, desse processo que o Gilberto Freire, né, em Casagrande Senzala, quer colocar de uma maneira que a miscigenação é boa para o Brasil, e a gente sabe que a miscigenação, com a chegada dos imigrantes após Primeira Guerra no Brasil e no final do século XIX, 1837 em diante, foi justamente para um processo de branqueamento da nação. Então, a intenção é que nós, negros e negras, morrêssemos e que a nação ficasse branca. Mas nós somos resistentes, né? À toa que eu demorei de entrar nessa plataforma e estou aqui falando com vocês. Então, resistência é nosso lema, apesar que a gente precisa de leveza, a gente precisa de sorrir. E aí, todo esse povo negro, né, que sai de África e vem para cá, ele não é uma página que não tem memória, ele não é uma página que não tem ancestralidade, é um povo que tem muita cultura, é um povo que tem muita história, e é justamente esse povo que contribui, né? A gente só... aí o que acontece? O que acontece com as práticas corporais diaspóricas, que eu estou chamando, dando o nome de cultura corporal de matrizes africanas? E por que matrizes africanas? Porque não é de um lugar só de África. E aí, a gente sabe só de algumas aqui, nesse momento contemporâneo, agora que a gente está buscando mais, né? E quais são essas algumas que também são resistência? É a capoeira, né? Que a capoeira ela vem do batuque e do ningolo em África, em Angola. A gente vem o batuque em Moçambique. A gente tem os jogos, os nossos joguinhos, né, que a gente aprendeu lá na nossa infância. São jogos que foram ressignificados dentro desse processo, desde da escravidão até o pós-abolição e chegando agora dentro da nossa contemporaneidade. As nossas danças de matrizes africanas, que são inúmeras, as danças circulares, como o jongo, o samba de roda, que são os mais antigos, o tambor de crioula. E aí tem outros que também sofrem influências indígenas e europeias, como o maracatu, mas que tem toda uma fundamentação de matriz africana. Você vê isso dentro do maracatu e também dentro do maculelê. E as danças urbanas, que são as danças contemporâneas. Então, assim, a gente tem que quebrar esse paradigma e mostrar que, olha só, quantos elementos da cultura corporal de matriz africana eu estou colocando aqui
para nós e qual a negação desse conhecimento na educação. É esse paralelo que a gente tem que fazer, né? Então, a nossa educação e a educação física, que eu sempre vou colocar dessa forma, quais são as nossas contribuições na escola para uma educação antirracista? Por que a gente tem que escrever essa nova história e ter que ser críticos e críticas quando nós, professores, educadores, ou até como pais e mães, né, que não sabem disso, mas que estão aqui dentro dessa plataforma, não sei se todos e todas aqui são educadores, alguns sim, que eu conheço, outros eu não sei, e também estão acessando esse conhecimento. Então, será que quando eu abro o livro da minha filha, do meu filho, eu não observo para ver se tem uma fala, uma prática racista? Será que eu observo que aquelas figuras, né, trabalhando com a imagética, que aquelas figuras que estão nos livros vão acabar por depreciar, não representam a nossa Bahia? E aí eu cito como exemplo, eu trabalho numa escola que recebe estudantes de território quilombola. E aí chegam aqueles livros lá que não fala nada com nada dentro da educação quilombola. Óbvio, eu quero sim que o meu povo de Ilha de Maré, eles aprendam inglês, que eles pudessem até aprender iorubá, que eles pudessem aprender tupi-guarani, mas isso não vai ser possível, né? Pelo menos por enquanto. E também que eles possam acessar outros conhecimentos, mas eles também têm que ter orgulho, é o sentido de pertencimento ao território deles. E aí eu trago, né, a discussão do início do mês, que foi Black Skin, o audiovisual da Beyoncé, né? E querendo ou não, ali ela está trabalhando com dança. A dança, ela é uma prática corporal, a dança também ela é uma arte. E aí vai depender da área do conhecimento que estiver trabalhando. Eu, enquanto professora de educação física, na escola, a minha intencionalidade ao trabalhar com a dança não é formar dançarinos, mas é fazer com que esses estudantes acessem essa cultura, possam compreender, estabelecer conexões e generalizações sobre o país daquela dança, sobre o estilo daquela dança. Ou se eu pego um jogo, né, um esporte feito rugby, eu vou trabalhar com o rugby. De onde que vem o rugby? O rugby ele foi um esporte usado na África, era um esporte que era praticado inicialmente na África do Sul e foi usado por Mandela para poder unificar a África do Sul quando Mandela se torna presidente. Ok? E aí, estudantes, vocês sabiam disso? E quem é Mandela? Quem é a África do Sul? A capital da África do Sul? Teve segregação, lá tem negros como nós, negras e negros. Teve segregação, o racismo de lá é igual ao nosso ou não é igual ao nosso? Quais são as potencialidades que a África do Sul para os negros traz? Em relação também às potencialidades que nós estamos aqui no Brasil. Então, assim, a nossa riqueza, né, para poder sistematizar o conhecimento, que eu entendo que na escola é lugar do conhecimento que é científico. Josi, quando você fala isso, quer dizer que você não respeita o conhecimento tradicional? Não, não é isso que eu quero dizer. O conhecimento tradicional é importantíssimo dentro da escola. Mas mesmo dentro da escola, esse conhecimento tradicional não pode ser passado de forma folclorizada. Eu não posso pegar apenas as meninas e os meninos da capoeira, ou as meninas e os meninos vestidos com samba de roda, e colocar no 22 de agosto, que é depois de amanhã, para o dia do folclore. Eu tenho que, antes disso, contextualizar. Então, assim, enquanto uma professora da educação básica e também da educação superior, que eu venho trabalhando na Faculdade Maria Mills, eu só saí por conta do doutorado,
e que foi entre os anos de 2013 a 2018, e fui supervisora do PIBID, onde passaram mais de 70 estudantes de educação física da Universidade Federal da Bahia, comigo e outra parceira, trabalhando sobre a formação de professor inicial, a formação inicial de professores. Então, assim, são muitas problematizações, é por isso que eu trago isso, e a gente vê, né, dando outro spoiler da tese, que dentro do currículo, e aí eu estou analisando 3 currículos de educação física, a UFES, a UFRB e a UFBA. As disciplinas que trabalham com a educação para as relações étnico-raciais, ou as disciplinas que devem trabalhar, no caso da educação física, com a cultura corporal de matrizes africanas, ou seja, danças, jogos, lutas, aparecem de forma mínima no currículo e, em sua grande maioria das vezes, você só tem um componente curricular que é obrigatório, que é capoeira 1. Capoeira 2 não é obrigatório e não vai dar condições de trabalhar todo esse acervo que eu estou falando, né? Mas já é alguma coisa. E também, quando aparece, é de forma não obrigatória, quer dizer, de forma optativa. Se é optativa, esses professores e professoras de educação física vão sair de lá sem acessar esse conhecimento. E aí, como é que esse conhecimento chega à escola? Ele não chega, ele é negado ou então folclorizado. Então, e isso, por que que isso acontece? Porque também existe o racismo, como eu falei, o racismo ele é estrutural, ele é estruturante. E o racismo ele não continuaria a existir se não fosse o direito, a economia, a educação ou o Estado em si, que são essas instituições que formam o Estado. E se essas instituições elas formam o Estado, o direito, a educação e, como eu te falei, né, a economia em si, como que se a educação ela se transforma num aparelho ideológico do Estado que perpetua o racismo. Então, trabalhar a educação antirracista, a importância da Lei 10.639 e 11.645, que mudam, né? Alteram a LDB, o artigo 26 da LDB, 26A, se não me engano, da LDB, e que torna obrigatório o ensino e a história, tanto africana, afro-brasileira e indígena, a 10.639 de 2003 e a 11.645 de 2008, e a partir também das diretrizes curriculares para as relações étnico-raciais de 2004, que são essas diretrizes que dão todo esse foco e que coloca lá, que garante que na formação, não só de professores, mas de todas as graduações, né, devem ter no currículo disciplinas, componentes curriculares que tratem da educação para as relações étnico-raciais. Afinal de contas, gente está em todo lugar. Gente não está só na educação. Então, o médico trata com gente. Quantas coisas, quanto do racismo está dentro da saúde? Nós sabemos disso. Né? A própria educação física ela não trabalha só na escola. Quer ver uma mentira dentro das práticas corporais? Não sei se Joelson vai lembrar, e outros aí, que também, não sei se já ouviram isso, que eu lembro, a nossa professora lá atrás, em 1988, 89, falou que preto não nadava bem, porque as nossas articulações não eram pesadas. Isso é uma grande mentira, porque os quemetianos já dominavam o nado. A gente não nada, não é porque as nossas articulações são pesadas. A gente não nada porque a gente não aprende a nadar desde cedo. A gente não nada porque a gente não tem acesso à piscina desde cedo. A gente não nada porque não tem acesso a esse ensino desde cedo.
Quantas pessoas morrem em Salvador afogadas porque não sabem nadar? E se quando fossem crianças, desde a sua tenra idade, tivesse acessado a aprender a nadar, não morreriam, quer dizer, as chances de morrer afogada diminuiriam, né? Por que não existe, dentro das políticas públicas de esporte e lazer para a população, o desenvolvimento de práticas corporais, e que eu digo não só no nosso litoral, que é tão extenso, eu não vou dizer que toda praia tinha que ter aula de natação, mas poderia delimitar momentos no nosso litorais, espaços no nosso litoral, para poder ensinar natação para as crianças, para as pessoas de maiores, e de forma de lazer. Por que não? Por que os nossos bairros, né, periféricos, onde a grande maioria negra está lá, não existe uma política pública de esporte e lazer para a nossa juventude? Prefere-se trabalhar dentro da necropolítica, do genocídio. Por quê? Então, são a partir dessas problematizações que a gente vem construindo, né, não só esse nosso espaço de fala, mas esse espaço de formação profissional, que tem que compreender que nós, professores, não colocando a carga toda em cima de nós, mas o nosso papel também é educar, e educar significa escolher um projeto político de sociedade, e um projeto político de sociedade mais humanizador e mais emancipatório. Esse é o que eu escolho. Tá bom, minha gente? E aí, quando a gente fala da questão, né, do conceito Ubuntu, eu não quero partir do que eu sou porque nós somos. Eu quero pensar o Ubuntu já a partir do nós. O nós somos que vai construir o meu eu. É o contrário. E pode ser uma viagem, mas eu começando a ler com o mestre Jairo Pereira, porque ele está vindo problematizando isso. Quando a gente parte do eu, a gente já parte do nosso ego. Então, eu não quero partir do nosso ego, eu quero partir do nós. O que nós precisamos fazer para mudar essa sociedade? Como nós podemos retomar esse processo de quilombagem? E aí essa força negra que nos compõe, né, que é tão bonito, eu fiquei olhando assim, essa força negra que nos compõe é justamente a partir daí. Vocês estão fazendo desse espaço um processo de quilombagem, de novas articulações. Muito obrigada. Eu gostaria de falar um pouco com vocês, né? Eu gostaria de interagir com vocês. Não poderia ser diferente, né, Josi? Muito mobilizada com sua fala, e cada convidado, ele só referenda a proposta desse programa no sentido de construção coletiva, de um espaço colaborativo, de convidar as pessoas a ressignificar a leitura de humanidade e, sobretudo, de humanidade para as pessoas negras. E essa pergunta que você deixa, ela é bem instigante, e a gente pode pensar em trazer elementos a cada momento como esse, de tamanha riqueza, para colocar tijolinhos nessa construção e começar a ensaiar respostas para a nossa sociedade, porque a sociedade tem que vir como um todo.
Tem que abraçar essa discussão. Mas vamos ouvir as pessoas que estão aqui para nos prestigiar e devem ter contribuições e questões. Vamos fazer valer a proposta. Por isso que eu Juntos. me calei um pouco, que eu acho bem válido ouvir as pessoas. Em primeiro lugar, eu gostaria imensamente aí, Josiane, de agradecer, e mais do que nunca, né? Assim, você trouxe para essa nossa noite a força, a leveza, a beleza, a alegria, né? E mais do que tudo, o conhecimento, né? Essa partilha linda que você fez, né? Você fez um registro histórico, trouxe para a gente aqui informações extremamente importantes. E quando a gente pensou, né, nesse espaço, né, o nome desse programa, e isso veio de colaborações de tantas pessoas, né? E a questão da força, ela é tão importante, e da gente se apropriar dela, de tomar o nosso lugar, né? De tomar o nosso lugar de força, né? Toda a sociedade. Então é muito relevante ouvir a tua fala e ver que é um espaço onde cada um de nós temos que trazer, né, essa força e trazer este conhecimento. E fazer deste conhecimento carrear outras pessoas para que elas também possam se apropriar desta força. Né? Ouvir essa sua fala é uma fala que mobiliza, né? Que traz não só a necessidade de conhecer mais dessa história, né? E desde da fala do Carlos Machado, né? Que trouxe uma aula para a gente também dos povos quemetes. Gente, a gente precisa trazer isso para todos, né? Trazer luz para todas essas informações, para que elas possam circular e as pessoas se apropriarem dessa força. E você trouxe uma outra palavra muito importante, né? Que é a questão do pertencimento. E esse pertencimento, ele se dá quando somos nós, de fato, né? Quando eu saio desse lugar isolado do eu, do ego, ou dos pequenos grupos, né? E somos todos um, né? Esse é o grande exercício para nós enquanto sociedade, é realmente sermos todos nós, né? E desse nós a gente trabalha a individuação, mas a gente parte desse todo, né? Então, eu sou muito, muito grata, né, pela tua fala, e bastante instigante com relação aí essa questão de como as práticas corporais também elas são vistas e apropriadas, né, por essa sociedade, né? De que maneira a nossa educação europeia, né, conduz, né, essas práticas também na maioria das universidades, e ter mais do que nunca a oportunidade da gente trazer isso de uma maneira para as escolas, para a educação básica, como foi no nosso encontro passado, que ela também trouxe isso de uma maneira bastante rica, né? E aí a gente vem construindo um lugar de saber, e esses vídeos depois vão ficar aí disponíveis, que algumas escolas depois podem buscar esse material para reflexão e tudo mais, muito, muito importante. Né? Então, eu queria muito agradecer. Você inicialmente aceitou de pronto um primeiro convite que a Vanessa fez para você, né? E a gente ficou muito, muito feliz, né, de ter você conosco aqui hoje à noite. E aí eu vou abrir também para as perguntas, que aí depois eu entro nas perguntas aqui também. A palavra está franqueada. Quem quiser fazer perguntas, fazer contribuição, esse é um espaço para todos nós, todas e todos que estão aqui.
enquanto... Pergunta que não falta, né? Pergunta que não falta. Primeiro, eu queria dizer que eu já estou doida, assim, para ver, não é? Ler, me apropriar, sentir essa tese, viu, Josiane? Como é bom saber que, como você disse, não é, que ela vai ser para todos nós. Então, isso já é muito bom, isso já é uma honraria. Saber dela aqui já é uma honraria. Mas eu fiquei super, hiper curiosa para ver as imagens. Eu fiquei sim. E a outra questão, né, querida, assim, que me tomou muito, eu sou professora, não é? Há 19 anos, e eu sou professora da educação básica. E eu venho dando grito, não é? Fazendo essas defesas. Ainda no mestrado, eu tive uma encrencazinha, não é? Com a coordenação do mestrado, porque se falava do mestrado, não é? De mestrandos e de pesquisa, como se isso só fosse importante, como se isso só fosse valioso, não é? Ou a presença de um mestre, de um doutor, só fosse valiosa, no mundo acadêmico, não é? Nas universidades. Como se aquele conhecimento bastasse apenas para a universidade. E eu falei, mas não foi essa palavra não, foi outra, mas eu dizia assim, que droga, não é? Agora eu compreendo porque demorei tanto para saber de coisas sobre mim. Por que demorei tanto de ter acesso sobre determinados conhecimentos, né? E eu tomei para mim a responsabilidade, não é que não é só minha, mas essa responsabilidade, esse compromisso, não é? Esse amor engajado com a educação básica. E ainda que eu tivesse momentos e oportunidade de estar lá, eu dizia, eu estou aqui a partir da educação básica. E aí você me trouxe uma coisa que para mim é muito singular, muito forte, que foi essa consciência, essa perspectiva de escola. Então, na minha dissertação, na minha pesquisa, eu falo sobre um espaço de educação, né? Educação não formal e juventude. E eu escolho uma associação de capoeira, não é? De Santa Amaro, da Purificação, aqui no Recurso da Bahia, você deve até conhecer, né? A Cardo, para dizer, não é? Que educação, que juventude, né? Precisamos e queremos. E eu me deparei com a prática, não é? A prática corporal do capoeira. Foi a primeira vez que, de uma forma assim, muito consciente e profissional, né? Então mais responsável, eu entrei em contato com a capoeira. Não é? E quando eu conversava com aqueles jovens, os sujeitos da minha pesquisa, eu me perguntei várias vezes isso que você disse aqui. Porque o que eu via? Que os meninos e as meninas faziam capoeira naquele espaço. Aquele espaço era um espaço de capoeira, existente em Santa Amaro há 40 anos, né? Com filial no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, em Portugal, né? Na Alemanha. E ainda assim, muitos meninos estavam ali praticando capoeira, mas eles não sabiam por quê. E quando eu fui verificar essa prática corporal nas escolas, né, esse distanciamento do que estavam fazendo, né? Por que eu estou fazendo isso? Por que isso parece pertencer, não é, a mim? Por que eu faço isso? Por que essa prática me mobiliza, me move, não é? E não outra. Então, isso na escola, isso é um apagão existente na escola, tenebroso. E aí você me traz uma escola, uma perspectiva de escola, né? Extraordinária. Uma escola que não existe só lá,
Eu não trouxe esse elemento assim, dessa maneira, né? Eu vou reescrever agora a minha dissertação, porque eu não trouxe esse elemento dessa maneira. A escola não é só lá. Ainda a educação, não é? Que a gente pensa afrocentrada, ela não pode acontecer apenas naquelas paredes e por aqueles sujeitos lá daquelas paredes. A escola afrocentrada para a emancipação, eu vi isso aqui na sua fala, é a escola que deve existir em todos nós. Quando a gente abre o livro e a gente diz isso aqui, né? É racismo, isso aqui é antirracismo. Quando eu escuto a música que minha filha aprendeu para fazer uma coreografia, né? Na aula de arte, de educação física, e eu digo, né? Então, essa escola que eu sonho, né? Mas antes de sonhar, é uma escola que eu luto diariamente para que aconteça. Então, essa escola quilombagem que você apresenta aqui, ela é extraordinária e ela me alcançou muito, né? Me deu uma força muito grande para eu continuar esse professorado, né? Para esta escola e não para aquela que está posta, né? Inventada para nos dominar, para nos controlar, para nos subjugar a subalternidade, né? As miserabilidades todas que a gente já conhece. Então, isso me alcançou muito e eu agradeço muito a você por essa luz. Gratidão. E escutar você, né? Você disse que fala muito, mas... Ah, Preta, eu ficava aqui te escutando até não querer mais. Eu falo mesmo. É isso, querida. Mais alguém? Que aí eu vou comentando, né? Eu vou deixar mais uma pergunta, que aí uma fala, não sei, e aí eu faço comentário. Eu estou anotando aqui. Mais alguém? Para somar aí a sua reflexão, Josi, é bastante interessante quando você traz os elementos para demonstrar os mecanismos que são utilizados na educação, no espaço formativo, no espaço onde a gente espera que as pessoas todas possam crescer e se ver e se reconhecer, mas como esse espaço ele é utilizado para inferiorizar e manter a condição de subalternização. Então, é possível reconhecer, a partir da tua fala, a partir dos fatos como eles foram desenhados. É difícil, né? É forte. Mas, assim, a forma como a dança, a capoeira, o jongo, como cria-se uma falsa leitura de marginalização, que aí você tem vários processos somando. Você tem, primeiro, desqualifica a origem, desqualifica a cultura, desqualifica valores que têm a ver, inclusive, com o nosso corpo, com a nossa mobilidade, com aspectos que são muito próprios dos povos africanos. Você continua buscando criar meios de afastar os povos africanos diaspóricos do que é seu, o que fragmenta, o que mexe com a identidade. Então, demonstrar essa situação, como ela se apresenta nos currículos, é imperioso. Essa construção é de uma riqueza muito grande não só para nós negros, mas como nós podemos fazer para não só demonstrar
E não só ter práticas isoladas, como a de Thaís, que falou antes de você, Isso. mas para... Vou usar esse termo, porque não tem outro. Exigir que faça acontecer, exigir que as leis 10.639 e 11.645 sejam fato, sejam parte constante, que faça cumprir a lei, porque na realidade nós temos uma lei, mas quando nós chegamos às instituições, nós temos um faz de conta quando tem. Pois é. E aí eu vou começar esse diálogo partindo desse ponto. Por que que a lei não é cumprida? Porque as instituições são feitas de pessoas. E aí o Fanon, em Peles Negras, Máscaras Brancas, ele vai dizer lá, uma sociedade, ela é racista ou não é? Então, não existe um meio termo que é mais ou menos racista. Ou ela é racista, ou ela não é racista. Se ela não é racista, se nós não fôssemos racistas, quando eu falo nós, que eu digo a sociedade brasileira, não estou falando de mim. Se a sociedade brasileira, melhor colocar assim, em si não fosse racista, nós não estaríamos aqui nesse momento falando disso. Né? A nossa negritude, no dia 14 de maio, estaria empregada, não é isso? E trabalhando, isso em 14 de maio de 1888, a nossa negritude estaria empregada. Então, não houve isso. E aí, a luta, como é que surgem os movimentos sociais, né? Os movimentos sociais, eles surgem justamente a partir desse processo que Clóvis Moura fala, ou da quilombagem, ou do quilombismo de Abdias Nascimento, que é esse ato de se auto-organizar e de se rebelar para cobrar o que está faltando na sociedade. E então, assim, a Lei 10.639, por exemplo, não adianta o não negro e a não negra apenas dizer, aí a gente vai lembrar Angela Davis, não adianta falar que você não é racista. Por favor, meu querido e minha querida, se você não é racista, tenha atitudes antirracistas. E ter atitude antirracista é se você é um diretor de escola, uma diretora de escola, é você fazer valer também todas essas pautas. Né? Falando assim, a grosso modo, de uma forma mais rápida. Então, são essas questões dentro da nossa sociedade, né? Quando a gente não tem um posicionamento, então não adianta falar que eu não sou racista, ou aquela célebre frase, eu tenho amigos e amigos negros. Não é isso? Isso não te torna menos racista. O que te torna menos racista, ou numa educação antirracista do seu eu, do seu ser humano, do seu processo de humanização, é você ter atitudes que valorize o desenvolvimento de quem está na base da pirâmide. E a gente sabe, por que surge o racismo mais uma vez? É justamente para sustentar o capitalismo, é para sustentar o poder. E quem são os poucos que têm 1% da grana desse país? São os não negros. Não é isso? Então, e aí quando a gente fala das práticas corporais que não são acessadas, só quem acessa as práticas corporais é quem tem dinheiro para pagar uma academia. O capitalismo tendo apropriação cultural aí, né?
que tem dinheiro para pagar a academia, a apropriação cultural, quando pega, por exemplo, eu não sou contra os mestres de capoeira cobrarem pelas aulas deles. Eu não sou. Porque tem que ser pago, sim. A gente vive num país capitalista e precisa sobreviver. Mas, se eu estou dentro de uma comunidade, eu tenho que ter um trabalho para a minha comunidade. É a mesma coisa. Se me chamam numa faculdade particular para falar, para fazer qualquer coisa, me desculpa, eu quero ser paga. Na faculdade pública, na escola pública, eu só não posso tirar dinheiro do meu bolso. Mas eu dou o meu quinhão, sabe por quê? Eu sou filha da escola pública. É lá que o meu povo está. Então, é lá que eu quero que quando eu chego, eu faço questão de me arrumar, não para me aparecer, é porque eu quero que aquelas pretinhas e os pretinhos que estão lá, quando me vê, nossa, professora, você é linda, aquele negócio todo, e a gente faz aquele arerê, e eu canto para eles, eu falo para eles e para elas, e eu quero seu Facebook, seu não sei o quê. É por isso, porque eles precisam olhar a gente, eles precisam saber que eles são lindos, são lindas, que eles têm condição de aprender, mas eles também precisam de representatividade, que é o que a gente está falando agora, né? Que vem esse programa que começou sábado aí, que passou numa grande emissora que no Rio de Janeiro é a TV Globo, aqui é a TV Bahia. Então, assim, essas coisas, elas importam. E aí, falando com Maura, né? Quando Maura começa a fala dizendo e Sandra é professora da UFES, né, Sandra? Sim. Não é isso? É isso. Eu conheço Sandra no ILE e depois a gente teve o prazer de estarmos juntas no Congresso de Pesquisadores Negros e Negras em Uberlândia, não foi? Exatamente. Em Uberlândia. E aí começa a alicerçar essa amizade minha com Sandra, a partir daí. Então, assim, esse lugar do mestre e do doutor, Maura, não era para nós. Quer dizer, é para nós, mas eles falavam que não era para nós. Nós não estamos lá só para ter título, nós sabemos por que nós estamos lá, né, Sandra? Nós trilhamos esse caminho porque é o seguinte, vamos parar aqui para pensar. Nós sabemos, e se a gente continua do lado de fora, nós não teríamos condições de ter o mínimo de um salário mais ou menos digno. Né? Então, a gente começa, claro que não é só pelo dinheiro, vem também a paixão, o amor, a profissão, um monte de coisa imbricada. Mas ser mestre e ser doutor para uma preta e para um preto não tem o mesmo significado para um não preto e não preta. Porque nós sabemos o porquê que nós estamos indo buscar esses espaços para ajudar muitas vezes as nossas famílias, para ter uma condição de vida mais digna. E sim, queremos o título, sim. Temos direito a ele. Certo? Mas, se você observar as teses e dissertações que nós escrevemos, não são para o nosso bel prazer ou para ficar viajando. São para interferir na realidade, é para intervir na realidade. É para intervir na realidade. E aí, quando a Josi, a partir da educação física, faz a denúncia e propõe uma mudança no currículo, é por isso. Quando a Maura denuncia o currículo, foi por isso. Quando a Sandra, eu não sei qual foi o objeto de estudo de Sandra, mas quando Sandra fez, eu tenho certeza que foi para buscar uma intervenção em alguma lacuna que a sociedade deixa de cumprir para nós.
E aí vem, né? Tudo que acontece agora a gente está vendo. Negação do conhecimento, negação da ciência, ataque aos professores e professoras desse país. Isso não é à toa, gente. Manter a nossa gente na ignorância, né? Então, a educação, porque o Darcy Ribeiro já falava, esse, como é que é? A não qualificação da educação é um projeto. Mais ou menos isso, não foram com essas palavras, mas ele quis dizer isso. A não qualificação, por que não existe qualidade no projeto de educação do país? Porque é uma forma de conter a massa. Se a massa não aprende, se a massa não tem conhecimento, a massa não sabe votar, a massa não luta e a massa não intervém na sua realidade. E aí a massa só faz para comer. Por que a gente está passando por esse momento tão... Olha, eu não tenho nem palavras dentro dessa pandemia, né? Eu nunca julgo uma pessoa que sai para trabalhar dentro da pandemia, porque ela não tem, querendo ou não, eu, a Sandra, outros professores, perante essas outras pessoas, estamos numa situação privilegiada. E isso também porque somos funcionários públicos, estamos ali em luta. Mas eu não falo isso desmerecendo, não. Eu falo isso porque a gente precisa ter consciência de classe. E consciência de classe é saber também que dentro dessa classe existe especificidades. Se eu fosse trabalhar com as categorias da dialética, é saber o que é geral, o que é singular e o que é particular. Certo? Mas eu não quero nem tocar esse assunto. Então, a gente aqui é pensar numa análise profunda e usar da interseccionalidade para fazer essa análise profunda. Que essa classe trabalhadora, ela tem raça, ela tem gênero. E dentro das classes tem as interclasses. Né? E hoje, quem é a situação dessa classe trabalhadora no Brasil? A grande maioria são, entre aspas, eu não posso colocá-los como desempregados, são pessoas que estão no processo de... Primeiro foi o processo do autônomo, né? Que eu poderia dizer no senso comum do camelô, e depois o processo de uberização e esse processo que coloca esse conceito de empreendedorismo de MEI para acabar com a vida do povo. Então, são essas análises que a gente tem que estar aprendendo a fazer, porque aí faz com que... O que a gente pensa primeiro? A minha barriga e da minha família está roncando, né? Vulgarmente falando, quando dá meio-dia na minha casa e dá meio-dia na casa do outro. E eu preciso comer, minha família precisa comer. Então, a partir de todo esse processo, né, que nós, negros e negras, nós não somos vistos em muitos espaços. E é por isso também que é importante a gente ocupar esses espaços e demonstrar que tem negros e negras ocupando esses espaços para que essas pessoas que estão em nossa comunidade, elas possam sonhar. Elas possam perceber que não é que elas não têm que ficar na comunidade delas, não é isso que eu quero dizer, mas que elas podem ser muito mais do que... não sei se vocês já assistiram um vídeo chamado Vida de Maria, ou Vida Maria, na internet, né? Que a menina dizia que queria ser gente, queria estudar, só que ela não consegue, cai naquele mesmo processo, vai passando ela cresce no interior e todo mundo só casa com um homem mais velho, tem filho e fica ali, envelhece cedo.
e assim sucessivamente as mulheres daquela família. Isso é muito triste, você ter uma vida sem perspectiva. É muito triste quando eu pego um estudante e uma estudante de primeiro ano de ensino médio, da primeira série de ensino médio, e a primeira pergunta que você faz, você está entrando no ensino médio, você está entrando da adolescência para a fase adulta. O que você pensa em ter como profissão? Nem sei, professora, não sei nem o que eu comi ontem. E aí muitos colegas, quando escutam isso, ficam revoltados. A leitura que eu faço não é da revolta porque ele me respondeu assim. A minha revolta é porque esse menino, esse adolescente e essa adolescente foram castrados de sonhar, porque eles não têm perspectiva de vida, de que tipo de profissão, do que tipo que eles possam ser. Enquanto o filho da burguesia vai para a escola particular, ou a gente que tem condições de dar uma outra educação aos nossos filhos, e tem uma outra educação dentro de casa também, a gente ensina os nossos e nossas filhas a sonharem. A minha casa é a primeira geração de todas universitárias na minha família. Eu vou parar aqui. Eu queria dar sempre esse que a gente precisa, né? Tá sempre lembrando disso. Maurinha? Você pediu a palavra, Maura? Alguém pediu a palavra, eu acho, por isso que eu fiquei aqui. Maura? Não, não, na verdade não era falar. Está vendo o que é suspender a mão aqui? Eu vi subir um negócio e aí eu olhei rápido. A Josiane disse que ela foi a primeira, não é? Da família, e eu levantei dizendo, cá também. Cá também. Cá também. Cá também. Ana quer trazer alguma contribuição? Joelcio? Só abrir o microfone e falar, ou pode colocar no chat. Ok, você vai ter que ler, porque eu estou do celular e eu não consigo. Tudo bem, eu leio, tranquilo. Mas enquanto as pessoas se mobilizam, uma das coisas que me chamou a atenção também na sua fala, e eu até nesse espaço já trouxe um exemplo de vivência minha com minha filha, é como o 22 de agosto é utilizado para, mais uma vez, interiorizar. E aí a gente coloca que não é só o 22 de agosto, tem o 19 de abril, e aí nós temos várias datas comemorativas que deveria ser uma exaltação, ou seja, deveria ser um espaço para marcar os valores e contribuições dos povos originários, da população negra, para esse mundo que aí está, porque não vamos falar só de Brasil. E como é que essas datas, que são marcantes, que são importantes para a maioria da população, aí no caso falando do Brasil, elas são tratadas na escola. Acaba que são cristalizadas caricaturas. Sim. Sim. E aí eu fiquei pensando quando você falava na oportunidade do acesso. Por exemplo, a natação, que se constrói a informação que o povo negro ele não dá conta de nadar. Mas minha filha foi para a natação com 2 anos. Sim. E é ou 2 meses, na realidade, 2 meses. E tinha bebês mais novos do que ela na natação. E é por isso que a gente precisa ocupar os espaços para mostrar que pode ser diferente. Para
para que a gente possa, nessas datas comemorativas, trazer elementos de uma obra importante, como a do colega Carlos Machado, né, que fala dos gênios, trazer as informações do compilado da história da África, trazer a história que não foi contada, para que as pessoas possam, voltando, né, porque tem situações que precisam ser reforçadas a todo momento. A história das pessoas negras, elas não começam com o processo de escravização. Isso. E muito do que está posto é porque as pessoas elas não tiveram acesso a conhecimentos como esse que está sendo ofertado aqui hoje. De mostrar de todo o potencial das pessoas negras, dos povos tradicionais como um todo. Então, como as coisas mexem? É pensar de que forma a escola pode agir de uma maneira emancipatória, valorizando e ressignificando esses marcos. Eu lhe responderia aí. Mas era só para ser uma provocação e é difícil deter. Eu vou deixar você com... Alguém mais quer fazer uma pergunta? Então, vamos lá. A minha crítica é justamente pensar o tempo pedagógico e essa questão desse plano, a forma que acontece o planejamento pedagógico na escola. Uma outra coisa, nós, professores de educação básica, em sua maioria, eu ouço às vezes, já ouvi muito, assim, ai, esse povo com essas teorias, né? Essa crítica às teorias. Olha o que fazem com a cabeça dos professores. E principalmente quando chega no Fundamental 2, porque são várias áreas do conhecimento, né? No Fundamental 1, você tem uma professora mais um assistente, e na educação infantil. Quando chega no Fundamental 2, você tem várias disciplinas também no médio, né? E aí a minha crítica à BNCC, que é tornar raso mais do que já é o conhecimento. E é um outro papo. Mas o que eu quero dizer é que essa questão do não planejar, né? O planejamento, aí se inventa uma mentira de fala que tá fazendo interdisciplinaridade, não está. Diz que é pedagogia de projeto, que vai ter a culminância e não é. Porque você entra nas salas, está todo mundo trabalhando seu conteúdo descolado do tema que foi proposto. Aí, quando chega na semana da apresentação, você só vê aquela correria dentro da escola, de professor e de estudante. Gente, são 21 anos de educação básica na Bahia, fora e 30 anos no total, porque eu trabalho fora daqui. E aí, você vê isso acontecendo. Aí eu pergunto, se fosse um trabalho interdisciplinar, se fosse um trabalho consistente, teria que parar a semana de aula para poder organizar a culminância? Não precisaria disso. Então, a gente vê que é um faz de conta
e que a negação do planejamento pedagógico, a negação de alicerçar esse planejamento, que é o que, dentro da teoria que eu trabalho, a gente chama de trato com conhecimento. E o que é o trato com conhecimento? É a seleção, a organização e a sistematização dos conteúdos. E aí eu faço um diálogo entre a pedagogia histórico-crítica e os valores civilizatórios, que aí eu vou beber na fonte de Azoilda Loreto Trindade, dentro da educação física, que eu vou articular para esse trabalho ter essa visão eurocêntrica, afrocêntrica, porque eu não posso falar de África se eu não tenho elementos ontológicos de África. Então, é pensando nisso que eu falo, como é que eu vou? Eu tenho que planejar. E planejar significa que cada um de nós vamos sair da zona de conforto. A gente vai ter que fechar aquele caderninho lá do tempo da carochinha. Eu não estou falando para desprezar, mas você vai ter que olhar para aquele caderninho e criticar aquela prática que você fazia e ver que ela não cabe dentro daquele contexto. Né? Esse inglês que não sai do verbo to be na escola. Por que ele tem que ser assim? Né? Por que na educação física eu tenho que ver colegas pegar uma bola, arco, corda, um monte de tralha, chegar na quadra e botar os elementos lá e rifar. E quando eu falo rifar, quer dizer assim, gente, vocês querem fazer o quê? Um pega a bola, o outro pega o arco, o outro pega a corda. Aí eu me pergunto, eu estudei para fazer isso? Onde que você está trabalhando projeto de sociedade, de humanização das crianças, dos jovens e adolescentes e adultos que tem o EJA? Se você não planeja, então, para mim, tirando, claro que não é só isso. A gente sabe que falta financiamento, estrutura física adequada, eu tenho um monte de coisa aí para botar. Mas pensando agora na dimensão pedagógica, a gente precisa rever as nossas práticas. A gente precisa rever o nosso planejamento. A gente precisa rever se eu compreendo as teorias de ensino, as abordagens de ensino da minha disciplina, da minha área do conhecimento. Ou se eu estou repetindo apenas aquilo que foi ensinado e não estou nem aí, vou lá ganhando dinheiro. Então, é essa perspectiva aí que a gente precisa. Para além disso, nós temos que estar atentas também, atentos às estruturas racistas, né? Você falando agora, eu lembrei de um exemplo aqui na cidade, que construíram um espaço poliesportivo de frente para uma BR, um espaço para atender crianças até a 5ª série, e que as crianças... E é um local já conhecido pelo alto índice de acidentes. Então, assim, nós fizemos. Há uma quadra poliesportiva. Sim. Mas, com as estruturas racistas, as instituições vão se movimentar para fazer com que não haja espaços, de fato, para que a população negra que está nos bairros de periferia possa trabalhar o conhecimento e o corpo paralelamente. Isso.
É justamente isso, essas estruturas racistas que nos cortam o tempo todo, em todos os lugares. E não interessa a área do conhecimento. Você corre para a saúde, você tem, você vai para o direito, você tem na economia, você tem na educação. Por isso que eu disse que o racismo, né? Quer dizer, não sou eu que estou dizendo, a ciência está dizendo. O racismo, ele é estrutural, ele é estruturante, e é ele que mantém o capitalismo, e esse capitalismo e o racismo se reinventa. Por exemplo, quando o racismo no Brasil não deu mais conta de ficar escondido, camuflado, nessa falsa democracia racial, ele teve que aparecer. Para poder manter o capitalismo, para poder manter o que está aí, o que está posto. Agora eu declaro, eu sou racista e ponto. Não é assim? Eu sou homofóbico e ponto. Eu sou misógino, ponto. Ai, ai, gente. É muito forte. Mais alguém? Maura, alguma contribuição? Liga o áudio, Maurinha. Você está sem som, Maura. Tá sem som, hein? Isso. Eu digo assim, fica passando mais do que nuvem nas nossas cabeças, porque no caso, não é? Da gente preta, a gente não vive nas nuvens, a gente vive nessa realidade, não é? Nesse contexto aí. Sandra falando das datas, como isso é imperioso na escola, e aí me remota a questão que a Josiane falou no início, não é? Na primeira fala dela. Gente, traz aí para mim. Sobre essas ferramentas, não é? Estratégica de nos apagar. Né? E aí não é um medo, mas eu vejo como um grande desafio a escola ser, né? A escola perpetuar-se. Sim, carregador. Como esse instrumento, essa ferramenta de apagamento. Como nós, educadoras, educadores, devemos estar atentos e atentas e criarmos mesmo estratégias, não é? De um planejamento que parece uma coisa simples, corriqueira, não é? Que não merece ou que não precisa de um olhar mais atento, não é mais profundo, mas como a gente deve ficar atento, não é? A toda a essência, a tudo que é a escola, né? A tudo que é educação. Porque é exatamente nessas ferramentas minuciosas que aparece, não é? Que a escola se apresenta como esse instrumento, como esse aparelho, não é? De reprodução dessas estruturas racistas, né? E eu diria de dizimar, né? Porque ela consegue, a escola também, não é? Quando ela não é afrocentrada, ela existe também como essa ferramenta que dizima, né? Porque ela corrói as memórias, né? Ela apaga as memórias, ela inviabiliza as possibilidades, né? A escola é um caminho de possibilidades. Aí, pois, o menino chega, a menina chega, não é? Com toda a potência, com toda a energia, com toda a inteligência, com toda a sagacidade, não é? Eu digo assim, vocês chegam com a zinga e com nizinga, não é? E com nizinga, e a escola, ela é, não é? Esse entre meio, entre o estar lá, entre o avançar, não é? E o recuar, o permanecer aqui, a escola acaba sendo essa ferramenta, não é? Como Josiane fala mesmo, de apagamento, de opressão, né? De reprodução dessas estruturas perversas.
Uma outra coisa que fiquei também, né, e que fico sempre, é quando a gente fala da lei, né? Uma lei para a educação. Para mim, a coisa mais óbvia, quando estou aí discutindo vídeo, para mim a coisa mais óbvia do racismo, não é? E de como tudo parece existir para nos apagar, para nos silenciar, historicamente, não é? É a existência de uma lei, não é? A lei ela é extremamente desnecessária se não houvesse uma intenção de apagamento. A lei existe porque existe antes da lei, né, uma força e uma intenção de apagar. Então, a gente tem a lei é o recurso e a gente deve caminhar, não é posto, penso eu. E parece que a lei é tudo e ela se torna tudo, mas aí por que a lei não dá certo? Por que não é idealizado, não é? Porque esse projeto, não existe um projeto de civilidade, não existia um projeto de civilidade para nós, né? E a lei, como um instrumento civilizatório, né, criador de civilidade, ela também vai não nos abarcar, ou ela vai acontecer, não é, dessa forma. Então, mais uma vez, um instrumento que a gente tem, somos nós por nós mesmos, um instrumento de luta, e aí a ocupação desses espaços são extremamente necessários, não é? E mais que necessários, são urgentes esses espaços serem ocupados por pessoas negras, não é? Dentro desses recortes, né? Então, uma secretaria de igualdade racial, ela deve ser ocupada por homens e por mulheres negros, negras, não é? Não só por homens que devem pensar nisso. Uma escola, não é? Ela não deve ser gerida, né? A gestão ela não deve ser ocupada apenas por pessoas não negras, né? Cada gestão de escola deveria ou deve ser isso que a gente pensar numa construção, né, de uma nova civilidade, com essa equidade que nós buscamos e que nós merecemos, né, por direito. Também uma escola deveria ser pensada, uma gestão escolar deveria ser pensada assim. E aí, vocês duas, né, vocês, Sandra, falando, e eu lembrando das escolas de Santa Mária, de quem são gestores, não é? De quem constrói os cursos, os planos de curso, né? De quem faz funcionar na prática, na realidade, então, da escola, esse currículo, né? Então, como essas estruturas que estão lá em cima, elas são reproduzidas, né? Como elas vão se perpetuando. Mas vejo também, Josiane, que a sua fala, que o seu trabalho, né? Luz, esperança e caminho para essa construção. Não é um caminho, não é um caminho curtinho, não é? Todo limpinho, arrumadinho, que a gente vai andar, não é? Cantarolando, mas há esse caminho, não é? E eu digo assim que nós estamos aqui, não é? Nós estamos aqui para essa força opressora. Estamos aqui nós, né? Está aqui Josiane, está aqui Sandra, está aqui também Rosângela, né? E Joel, e a Luciana e tantos outros. Isso. É isso. Estamos aqui. E resistentes como somos, vamos permanecer, né? E fazer coexistência, né? E vamos resistir. Isso é inato a nós, parece, para que outros também resistam, né? Verdade. É isso. Uma noite
Então, tem sido muito rica, uma noite para somar, para ficar. Traz novamente, novamente não, mas tem que me trazer sempre, porque tem muita coisa para trazer da nossa riqueza, da força negra que nos compõe, que compõe a sociedade como um todo. E eu tenho uma proposta que não foi combinada, mas eu tenho uma proposta porque Lívia faria esse movimento. E até em homenagem à nossa amiga que não teve condições de estar com a gente hoje, vamos encerrar mostrando um outro potencial da nossa convidada. Eu vou pedir a Josi Eu acho ótimo. puxe uma música que não vai ser difícil para você, para que a gente feche esse momento de iluminação, de propostas de emancipação, de uma maneira que deixe o nosso coração ainda mais festivo. Ai, 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 deixa eu ver. Pegou de surpresa. Quer dizer, tem muitas músicas, mas eu estou pensando assim, uma para esse momento, né? Sim. Eu também não quero clichê. Enquanto você vai Então, pensando, eu vou ah, agradecendo a presença do então tá. Joécio, da Luciana e outras pessoas que não puderam continuar, porque cada pessoa tem os seus encaminhamentos, seus afazeres, mas Rô, sempre gratidão pelo espaço, gratidão essa possibilidade de reflexão, de construção, de pensar a sociedade como ela é, de uma maneira sistêmica e trazendo todas as forças que nos compõem. Então Trazendo, vamos lá. reconhecendo e honrando todas as forças que nos compõem. Oi, Josi. Tá bom, eu vou cantar um samba e ele ultimamente, assim, ele tem uma parte, né, que ele exalta as nossas mulheres e mostra como que a sociedade também nos viu. Só que ele termina exaltando a nós. Eu acho que cabe aqui. E ele é assim. Para matar preconceito eu renasci. 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 Na rua me chamam de gostosa, o gringo acha que eu nasci para dar um postal mais vendido em qualquer loja. Tô eu lá de costas contra o mar. Dizem que meu cabelo é ruim, é bombril, tonhonhonho, pichain. Um olhar tipo porta de serviço, é um míssil invisível contra mim. Sou crioula, neguinha, mulata, muito mais camará, capoeira. Minha história suada igual dança do ilê. Ninguém vai dizer o nosso lugar. Sou Zezé, sou Leci, Mercedes Batista e de Nancy, Aida Ciatá, que ela é mãe de Atiaraci. Pele preta dessa terra é bandeira de guerra, porque eu vi se é Conceição ou Dandara. Para matar preconceito eu renasci. Bate na palma da mão, quero ouvir vocês. Para matar preconceito eu renasci. 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 Um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Negro sem emprego fica sem sossego.
O negro é a raiz, a liberdade, um sorriso negro, um abraço negro, 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 traz felicidade, negro sem emprego, fica sem sossego. Negra é a raiz da liberdade, negra é a raiz da liberdade, negra é a raiz da liberdade. Gratidão, minha gente. Gratidão imensa, Josiane. Todos os nossos potenciais precisam vir à tona, precisam vir à luz, precisam ser mostrados. E deixa aqui o convite para você voltar só para cantar para nós. Que coisa linda! Não é? Tá linda, linda, linda. Ave Maria! Muito bom. Show de bola, Josi. Maravilha. Beijo, minha gente. Beijo, beijo. Boa noite. Bom, Boa noite para boa vocês. noite Muito pra obrigada. vocês. Durmam com esse afago agora. A gente precisa. Tchau. Sempre.